Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo do meu canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Gabriela e nós estamos aqui em uma série falando sobre relacionamento, casamento. Então eu quero falar para você, se inscreve aí no canal, deixa o seu like nesse vídeo e ativa o sininho da notificação para você não perder os próximos vídeos. Hoje nós vamos falar aqui sobre o diálogo no relacionamento, a conversa, o como é importante você entender que o diálogo pode salvar o seu casamento. Então bora lá pro vídeo. Bem, um bom diálogo é indispensável no relacionamento, em um casamento, Como é importante você entender que o diálogo entre você e o seu cônjuge pode salvar o seu casamento. Já o oposto, a falta de um diálogo pode chegar a destruir o seu casamento, destruir o seu relacionamento. Porque quanto menos diálogo você tiver com seu cônjuge, mais afastado você vai estar dele. Imagine você em uma amizade, um relacionamento de amizade. Se você parar de conversar com aquela pessoa, você ir parando aos poucos, vai distanciando, você não tem um diálogo constante com essa sua amizade, o que vai acontecer? Você vai se distanciando dessa amizade, consequentemente essa amizade vai chegar ao fim, não é? Imagine com o seu cônjuge. Você pode morar com ele aí, mas vocês não têm o hábito, de ter o diálogo. É uma correria, cada um chega, vai dormir e acorda, vai trabalhar, e aquela rotina diária, Imagine só o que vai acontecer no seu casamento. Entende? Então, como é importante você entender como o diálogo pode mudar e salvar o seu casamento. Então, às vezes você pode me perguntar, mas Gabi, eu tento conversar com meu cônjuge, eu procuro expor para ele o que eu sinto, eu tento de todas as formas conversar com meu cônjuge, mas ele não me escuta. Ele me ignora, não quer me ouvir, não para, para me ouvir. Então, como entender, o seu cônjuge que ele não consegue, te dar essa atenção que você deseja, que você quer conversar, mas às vezes não consegue a atenção dele. Você já parou para pensar a maneira que você tenta dialogar com ele, com seu cônjuge? Qual a maneira que você aborda ele? É com gritos? É estresse? É com estresse? É cobrança? Como você chega no seu cônjuge para dialogar com ele? É importante você entender isso, porque às vezes a maneira que você aborda esse diálogo é o que afasta, é o que faz ele não querer ouvir o que você quer falar. Então é importante ter essa sabedoria, no diálogo, tentar entender o seu cônjuge, tentar buscar uma maneira de fazer com que ele te escute, tentar avaliar isso. Qual é a maneira que eu me expresso? Como que eu falo? Porque é importante você entender o seguinte: cada um de nós nascemos e somos criados em um ambiente ali que a gente aprende a maneira de se expressar. Então, às vezes, você cresceu num ambiente que você aprendeu a se expressar dessa maneira, só que o seu cônjuge já cresceu em outro ambiente, ele já não consegue entender a sua maneira de se expressar. E isso vice-versa, Pode ser o contrário também. Então, é importante entender isso, que o ambiente, quando a gente cresce ali, a gente aprende a se expressar de uma maneira. E às vezes o seu cônjuge, ou você, no caso, ou pode ser o contrário, não consegue entender essa linguagem, essa forma de se expressar. E isso acaba o quê? Gerando os conflitos e não conseguem dialogar. Então é muito importante que vocês consigam entender um ao outro, consigam se conhecer melhor, entende? Às vezes você está aí com seu cônjuge, mas você não parou para conhecer ele. Então procure conhecer seu cônjuge, conhecer a maneira que ele foi criado, como que ele se expressa. Às vezes você está aí julgando a maneira de ele falar, agir. Só que procura entender, procura ver como que foi a infância, como que ele cresceu, qual foi o ambiente, como que os familiares, como que os pais, criaram, foram ali, como que ele foi ensinado. Aí você vai tentar entender. Então, quando você entender a maneira, a linguagem do seu cônjuge, você vai procurar maneiras de chegar se aproximando e conseguir
ter esse diálogo, né? Tentar expor a sua ideia, tentar expor os seus pensamentos, aquilo que não te agrada. É importante que cada cônjuge, cada casal não tenha esse medo de falar o que pensa, de falar o que sente, porque se você fica só guardando e não conseguem os dois ter esse diálogo abertamente, né? Porque eu não consigo entender de verdade casais que não conseguem ter, como que eu posso dizer a palavra? Não conseguem se abrir, né? Abrir o coração para o outro e se conhecer verdadeiramente. Porque como que você é uma só carne com essa pessoa e não consegue, né? Se conhecerem ali, ter essa intimidade no diálogo, porque às vezes tem, né, a intimidade em vários sentidos, mas o diálogo, que é o mais importante, não conseguem ter essa intimidade. Então é muito importante entender isso. Então, quando você entende, né, que o seu cônjuge tem uma linguagem talvez diferente da sua, né, você não fica ali cobrando do seu cônjuge para que ele seja como você. Porque eu vejo muitas pessoas, né, muitos casais que querem porque querem que o seu cônjuge pense como você. Eu era assim, gente. Não sei você, mas eu era assim. Eu queria que meu marido, meu esposo pensasse como eu. Como assim? Eu penso assim. Por que você pensa diferente de mim? Entende? Então a gente quer impor que o cônjuge haja como a gente age, pense como a gente pensa. Então não tem como seu cônjuge pensar e agir como você, mesmo tendo características semelhantes um ao outro, porque para você se casar com essa pessoa, algumas características semelhantes vocês tiveram, né? Mas não tem como ele ser como você. Vocês são seres diferentes, né? O casal é seres diferentes que se unem, se formam um só ser, porém cada um com a sua característica. E isso é o que torna, né, um casamento ser tão abençoado, vou dizer assim, porque imagine duas pessoas diferentes se unirem ali e tentarem, né, um entender o outro. Por que isso, né, gente? Por quê? Porque quando você é diferente do seu cônjuge, isso faz desafios entre eles, para quê? Para que cada um melhore cada vez mais. Não o contrário, muitos entendem o contrário, né? Se o meu cônjuge é diferente de mim, vão gerar aquela intriga, né, Mas não é. Quando os cônjuges são diferentes, né? Todos nós somos diferentes um do outro. Para quê? Para que a gente cresça em unidade. Então, quando você entende isso, você começa a entender melhor o seu cônjuge, né? Então, para concluir aqui esse vídeo de hoje, é isso que eu quero passar para você aqui. Tente entender a linguagem do seu cônjuge, tente dialogar, tenta expor os seus pensamentos e também não só tente falar, mas escute também. Porque a gente só quer falar, né? Falar, principalmente as mulheres. As mulheres adoram falar na cabeça do marido, né? E a gente não consegue parar para ouvir o que ele tem para falar. Eles também têm sentimento, gente. Embora os homens sejam mais racionais, né? Eles têm sentimentos. Então é importante a gente parar para ouvir também. Ou seja, saber a hora de falar e saber a hora de escutar. Então procure aí fazer com que você e o seu esposo, né, a sua esposa, o seu cônjuge tenham, né, esse relacionamento com conversas, com diálogos diariamente. Procure mostrar mais interesse pelo seu cônjuge, já que às vezes o seu cônjuge não tem, né, esse hábito também de ter esse diálogo. Comece por você, comece a chegar perto dele, mostrar interesse, pergunta como foi o dia, comece a dialogar devagar, e assim vocês vão aprendendo a se relacionar, né, no diálogo dia após dia. E aí você vai se abrindo, vai perguntando e vai tentando entender. É importante você entender que o diálogo vai salvar o seu casamento, tá bom? Então fica aí com essa mensagem. Se você curtiu, deixa o like aí, porque quando você curte esse vídeo, ele entrega para mais pessoas. Às vezes tem mais pessoas que precisam entender isso. Então eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero ter ajudado você aí e Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, tá bom? Beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau.